Ministra, Senhor, irmãos. Aleluia. Beber um pouquinho do Espírito, que Ele quer fazer algo especial nessa noite. Labachorianda, labassurianda, labas. Oh, aleluia. Labachorianda, labassurianda, labachorianda, labas. Aleluia. Senhor, nós te louvamos, glorificamos, Pai, porque Tu és poderoso. Porque o Senhor cuida de nós em cada detalhe. Porque há recursos, Senhor, em Ti, Senhor, intermináveis. Porque Tu és, Senhor, aquele que nos protege, que nos provê, que nos guarda, que nos faz mais que vencedores em todo o tempo. Labachorianda, labassurianda, labassurianda, labas. E neste momento, Pai, que estaremos ministrando a palavra, Pai, que hoje, Senhor, o Senhor possa nos visitar, trazendo, Senhor, um ânimo novo, Pai, para continuarmos avançando no propósito que o Senhor tem na vida de cada um de nós. Que nada fique pelo caminho, nada fique para trás, mas, Senhor, que a nota de vitória que venha prevalecer em nosso coração seja sempre: avance, 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 Senhor. Esse é o Teu desígnio para nós, essa é a Tua vontade perfeita, agradável para nós, e nós não aceitamos nada que venha de encontro a essa verdade em nossas vidas. Labachorianda, labassurianda, labas. Senhor, que essa palavra, Senhor, venha nos impactar, trazer, Senhor, ó Senhor, essas verdades tão preciosas suas, Senhor, para que logo, Senhor, possamos passar por tudo aquilo que tivermos que passar, mas convictos, Pai, que o Senhor esteve conosco em todo o tempo. Essa é a nossa oração nessa noite, em nome de Jesus. Boa noite, irmãos, a paz, pode assentar-se. Queria agradecer o nosso grupo de música. Muito obrigado mesmo. Tudo bem, irmãos? Tudo certo? Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Marcos, capítulo 4, verso 35 e 41. Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo 4, versículo 35 e 41. Essa mesma palavra que eu ministrarei nesta noite, eu ministrei terça-feira na Palhoça. E eu senti um desejo muito forte desde onde está ministrando também aqui na nossa sede. Diz assim um texto: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiu as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia d'água. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que são tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Irmãos, nesta noite, eu gostaria de falar sobre um tema chamado oposição. Oposição. E é preciso, irmão, nós estarmos atentos, porque toda vez que nós estivermos diante de um grande feito que vamos realizar, de um grande milagre que vamos provar, de uma grande vitória que iremos ter, irmãos, infelizmente, se levanta uma oposição contra nossas vidas. E eu, irmãos, na minha prática cristã, desde quando eu me converti, eu percebia isso na minha vida diária, né? A experiência, convivendo com as pessoas que estavam ao meu lado, fiéis ao Senhor, e essas impressões eram uma realidade na minha vida. Toda vez que estamos diante de uma grande vitória, de um grande feito que nós vamos provar, se levantam posições terríveis. Acontece coisa, costumo de ver, do arco da velha, irmão, que não tem como explicar. Mas, irmãos, quando esses dias, há mais ou menos um mês atrás, eu tenho o hábito de fazer um devocional diariamente, baseado naquele livro do Rick Renner, Pérolas Preciosas. Aconselho todos terem, todos na igreja deviam ter, e todos deveriam fazer essa prática
diária. Quando chegou no dia 12 de fevereiro, vocês podem lá depois conferirem, Rick Renner falava sobre essa temática. E, irmãos, ali clarificou muito a minha vida, muito aquilo que já tinha uma impressão, a prática, mas que não tinha como ter um embasamento dentro da palavra, para numa noite como essa, estar falando sobre esse tema. Então, irmãos, o meu objetivo nesta noite é falar para você o seguinte, que diante da situação que você possa estar passando, diante de uma oposição terrível que você possa estar enfrentando, eu quero que você crie a seguinte expectativa: grandes coisas vão acontecer na minha vida. Uma grande vitória eu vou tomar posse. Eu vou ver cumprido na minha vida tudo aquilo que o Senhor falou a meu respeito. Amém? Então, no momento da sua oposição, no momento da dificuldade que você estiver passando, não é para você ficar temeroso, não é para você querer desistir, mas para você estar animado, que logo, logo você estará vivendo um grande feito na sua vida. E eu quero te contextualizar dentro desse texto que eu acabei de ler, lá em Marcos. Que você vê esse mesmo texto lá em Mateus e em Lucas. O que está acontecendo aqui, irmãos? Jesus estava fazendo uma obra, ministrando a palavra, fazendo aquilo que ele foi chamado, e ele fala o seguinte, ó, vamos para a outra margem do mar da Galileia. Entra todo mundo no barquinho com ele, e vai no barquinho até uma cidade chamada Gadara. Lá nesse local, em Gadara, havia para acontecer, irmãos, um grande feito. E qual era o grande feito que ia acontecer naquele lugar? Havia um homem que era possesso, irmãos, não somente de um demônio, mas de uma legião de demônios. Aquele homem vivia aprisionado, sofrendo, dormindo nos cemitérios da região. E não somente sofrendo sozinho, levando terror às pessoas que estavam à volta deles. E quando Satanás percebe através da onde aquele barco estava indo, se orientando, ele falou assim, rapaz, eu vou perder aquele principado que está ali. Aquele demônio, com certeza, vai ser expulso, porque Jesus não brinca em serviço, vai expulsar o demônio mesmo, então toda aquela região vai ser liberta graças à ação de Jesus. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar uma oposição para que eles possam recuar, desviar de rota ou desistir, mas que não venham chegar lá. Da mesma forma, irmãos, às vezes nós estamos passando pelos mares dessa vida e de repente vem um vento, irmãos, que você não sabe explicar da onde, que não tem uma justificativa, mas tudo isso, irmãos, é para você desistir, recuar ou parar e pior, irmãos, mudar uma rota que Deus já predeterminou para a sua vida. Então, não aceite que uma oposição venha fazer com que você abra mão de tudo aquilo que já está no seu coração e que Deus sonhou para a sua vida. Amém, irmãos? E diante dessa situação, lendo um pouco sobre isso que eu aprendi no devocional lá do Rick Renner, que eu estou transmitindo para vocês, aquele Jesus e os discípulos, irmãos, quando resolvem passar para a outra margem, os discípulos eram homens experientes no mar, eram homens que conheciam aquela região. E se você for ler mais um pouquinho, estudar, você sabe que aquela região realmente acontecia esses ventos, esses levantes, mas aqueles homens eram experientes. E a palavra levantou-se, vem da palavra grego ginomai, que quer dizer o seguinte, surpresa, algo que acontece inesperadamente, ou pega alguém desprevenido. Quantas vezes, irmãos, na nossa vida, nós estamos com tudo organizado na nossa vida, à nossa volta, saúde, família bem, finanças bem, você está bem na igreja, de repente acontece algo que você, meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora? Como é que eu vou suportar essa pressão? Não tem problema, eu estou aqui para te trazer ânimo para você. Da mesma forma que Jesus fez parar aquele vento, aquele mar se acalmar, da mesma forma vai acontecer com a sua vida, com a sua casa, irmãos. Tenha fé, apenas continue caminhando. Não desista da rota que Deus colocou para você. A Bíblia fala, lá em 1 João 3, verso 8, o seguinte, ó, aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Irmãos, com oposição vinda do diabo, tenha certeza, Jesus está contigo, e essas obras serão destruídas pelo seu poder. É isso que a palavra fala, irmãos, e é isso que eu me agarro. E é isso que você tem que se agarrar também.
Em 1 João, capítulo 5, verso 4, diz o seguinte: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Você tem um instrumento poderoso em suas mãos, que é a sua fé. Então você vai vencer o mundo, com diabo ou sem diabo se levantando contra a sua vida. Você está fadado a essa vitória, meu irmão. Isso vai acontecer. Agora, não saia do caminho que Deus te colocou. Então você precisa sair desta noite, aqui dessa igreja, com essa expectativa, que as oposições que você possa estar passando nessa noite, são prenúncios que algo tremendo vai acontecer na sua vida. Irmãos, se anime, levante a tua cabeça, não abaixe a tua cabeça, não perca o ânimo diante dos problemas que você está passando, não. E entenda que isso, irmãos, é o prenúncio de uma grande vitória. E eu vou ficar repetindo isso até você, tu vai sonhar com isso, irmãos. Vai sonhar, tu vai sonhar hoje, de madrugada, falando assim: rapaz, as oposições que eu estou passando, é o prenúncio da grande vitória. Aí domingo assim: pastor, eu sonho contigo, eu já sei o que é, não precisa nem contar o sonho. Amém, irmãos? Porque é isso que acontece. E o que eu aprendi, irmãos, lendo esses versículos? A primeira que eu aprendi foi o seguinte: agora eu tenho uma fundamentação bíblica para eu pregar, para eu falar, para eu ensinar aquilo que eu acreditava. Porque senão eu ficava igual, às vezes, na outra denominação que eu servia, uma benção, para eu não ficar nas minhas palavras. Então, irmãos, eu gosto de fundamentar tudo aquilo que eu falo. Porque falar, sendo, como diz o Cláudio Duarte, né, sendo achólogo, mas achólogo tem um monte por aí. Teólogo tem um monte por aí. Mas o que a palavra diz a respeito de determinado assunto? Coloque em prática na sua vida. Amém? O que eu aprendi? Primeiro, nem sempre oposições, dificuldades ou circunstâncias adversas são frutos de erros ou pecados. Nem sempre. O que acontece aqui? Em Marcos capítulo 4, verso 35, diz o seguinte: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. Pergunto-vos, aqueles discípulos estavam lá fazendo um churrasquinho na beira do mar, lá, né? Vem, passa a linguiça aí, o coraçãozinho, tal. Aí, de repente, eu falei assim: rapaz, vamos pegar o barquinho, vamos lá do outro lado do mar da Galileia, porque lá tem um pé de manga legal, vamos pegar a manga para trazer de sobremesa para cá. Foi isso que aconteceu? Não. Jesus falou assim: ó, passemos ao outro lado da margem. Então, esses discípulos, esses mesmos que entraram em desespero quando vê a onda, eles estavam debaixo de uma palavra de quê? Obediência. Então, irmãos, muitas vezes você sendo obediente, não quer dizer que você está imune às dificuldades, aos problemas, às circunstâncias adversas. Não quer dizer isso, não. Quer dizer que você está sendo obediente, que Deus vai honrar a tua obediência. Agora, as circunstâncias adversas, o mar ficar bravio, o vento aparecer, irmãos, fazer o quê? É uma oposição satânica contra a sua vida. Não quer dizer que seja pecado, erro de cálculo. E aqui eu coloco um equilíbrio que não está dentro dessa mensagem, mas eu quero falar. Eu estava ali, me veio isso, eu vou falar. Que é a questão do pecado. O pecado te faz separação entre você e Deus. Se você tiver alguma dúvida, né? Tiver alguma dificuldade, você vai lá ler o livro de Isaías, que você vai ver claramente isso no capítulo 59, verso 1 e 2. E várias outras passagens do Novo Testamento. Mas essa lá de Isaías 59, capítulo 1, verso 1 e 2, é muito clara. Então, quando você está em pecado e erra o alvo, você sai, vou falar aqui de uma maneira prática, do guarda-chuva de proteção do Senhor. Porque você errou o alvo, você abriu uma brecha para que algo pudesse ter legalidade sobre a sua vida. E não somente isso, irmãos, quando dependendo da situação, as pessoas sofrem consequências por causa do seu erro. Eu vou lhe dar um embasamento bíblico para isso. Certa feita, o povo de Israel estava vencendo tudo, irmãos, vencendo tudo. Vencendo todas as batalhas, passaram pelo Mar Vermelho, passaram pelo Rio Jordão, vinha multidão, vinha a muralha de Jericó, caía, meu irmão, era pancadaria a favor de Israel, tudo certo, irmãos. Tá tudo certo, era vitória em cima de vitória. Aí Deus deu uma orientação. Olha, eu não quero que faça tal coisa. Uma orientação lá que eu não vou entrar aqui porque vai estender muita mensagem. Aí, um cidadão, espertão, fez justamente aquilo que não era para fazer. Aí depois, teve uma outra combate que já precisava passar.
A luta seria tão tranquila, irmão, tão devagarzinho, tão pequena, que o nome da cidade já era pequenininho, irmãos. O nome da cidade que já ia lutar, já tinha um nome enorme, com 2 vogais. Ai. Você pode procurar depois na Bíblia, você vai ver isso aí. Aí Josué preparou a guerra. Não, pode ficar tranquilo. Saía, olha, a gente acabou de passar pelo Rio Jordão, o muralha de Jericó caiu, rapaz, está tudo certo, leva só 2.000 homens lá, está tranquilo, 2.000 homens, pega, mata todo mundo, tá tudo certo. Meu irmão, chegaram lá, sabe o que aconteceu? Não arrumaram nada. E sabe o que aconteceu ainda? 37 homens morreram em combate. O que eu aprendo nisso? Aí depois continua a história, você ficou curioso, vai lá no livro de Josué, lê todo o livro de Josué, depois me conta a história que aconteceu. O que eu quero dizer para você é o seguinte: quando você está em pecado, quando você permite o pecado na sua vida, não somente você sofre as consequências, mas as pessoas que estão à sua volta vão sofrer as consequências também. Isso é grave, eu não precisava falar isso aqui para você. Por quê? Às vezes, irmãos, nós estamos colhendo frutos do nosso pecado realmente. Mas e como é que se livra disso, pastor? Pastor, você está me falando isso, eu preciso me consertar, as câmeras aí, de repente, eu estou falando, de repente, até para a Ucrânia hoje, né, irmão? O YouTube tem esse poder. Para a Rússia, não é verdade? Para a China, que a palavra de Deus chega naquele lugar. O que tem que fazer? Confessar o pecado. A Bíblia fala que nós devemos confessar o nosso pecado, porque Ele é fiel e justo para que haja perdão e purificação. Segundo, deixar a prática do pecado. Porque, irmão, pecado na escala. 24/72. Peco hoje, 3 dias sem pecar e peco depois. Não pode ser isso, irmãos. Por mais que... Vocês estão rindo agora, mas isso é muito sério, irmãos. A gente está entrando agora num ambiente espiritual para trazer libertação. Da mesma forma que Jesus fez aqui nesse lugar aqui em Gadara. A gente tem que levar a sério a palavra de Deus e viver a prática da palavra, conforme é muito bem ensinado nessa igreja. Você aprende a palavra, mas para você colocar em prática. Então, fecha o parênteses aqui, voltamos à mensagem. Outro texto, Marcos 1, verso 11 ao 13. E ouviu-se uma voz dos céus que dizia: Tu és meu filho amado, em quem me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. E ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás, e vivia entre as feras, e os anjos o serviam. Jesus foi para o deserto ser tentado pelo diabo, impelido por quê, irmãos? Pelo Espírito, está escrito. O que eu quero dizer para você? Que às vezes, irmãos, no nosso caminho de obediência, você vai estar fazendo tudo à vontade do Senhor, mas você vai estar passando uma oposição violenta. E não somente oposição violenta, vem um negócio chamado condenações, mentiras de diabos, sofismo tenta ser lançado sobre a sua vida, dizendo que você está no pecado, está no erro, fez aquilo que não devia ter feito e agora está sofrendo as consequências. Não aceite isso na sua vida em nome de Jesus. Não aceite, irmão, levante a cabeça, Deus é contigo, você está passando por uma oposição, mas isso vai passar e o nome do Senhor vai ser exaltado e glorificado na sua vida. O milagre vai se manifestar na sua vida. Os ventos vão se acalmarem. O mar vai se acalmar novamente. Por quê? Porque Deus é contigo. Lá em Deuteronômio está dizendo o seguinte, capítulo 20, verso 4. Pois o Senhor, o seu Deus, os acompanhará e lutará por vocês contra os inimigos, para lhes dar vitória. Por que eu falo isso, irmãos? Eu tenho preocupação de passar esse ensinamento para a igreja. Quantas vezes, irmãos, na minha vida, até eu aprender a lidar com o mundo espiritual, eu sofri muito. Hoje em dia eu sofro menos. Por causa de quê? Por causa de experiência. Irmãos. Se tem uma coisa que ninguém tira para você, é a experiência. Pode tirar dinheiro, pode tirar saúde, pode tirar tudo, mas a experiência ninguém tira de você. Ninguém tira a experiência de você. E essa é a vantagem de ter 49 anos de idade. Então, o que acontece? Quantas vezes, irmãos, eu vou confessar aqui para vocês, quantas vezes eu passando por problema, por dificuldade, sem entender o que está acontecendo, tomando rabo de arraia, meu irmão, jiu-jitsu espiritual, tudo, meu irmão. Mata-leão, sem entender o que está acontecendo, tonto. Ficar tonto, saber que tinha alba ali. Senão, eu acho que eu tinha me desviado, meu irmão, que não aguentava. Era alvo de um lado, meu pastor do outro, e um amigo que eu tinha. Foi por isso que eu cheguei aqui. Aí, o que acontecia? Quando eu passava pelos problemas, pelas dificuldades,
Vinha o quê? Um negócio chamado condenação. Não é porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, porque quando eu aceitei Jesus, 3 dias depois eu fiz aquilo, então eu estou pagando por esse preço. Meu irmão, foi isso. Só lidava com o problema, lidava com a dificuldade, lidava com o aperto, ainda lidava com o quê? Com a condenação. Com a condenação. Até então, irmãos, que eu tomei conhecimento dessa palavra. E não fiquei mais aceitando nenhuma frustração na minha vida, nenhuma condenação. Eu chegava nessa igreja que eu fazia parte, tinha lá aquelas irmãs de oração, irmãos, irmãs sérias mesmo, mulher de Deus mesmo, levo muito a sério isso. Aí o que eu fazia? Eu falei assim, irmãs, nem era mais irmã das irmãs, orem por mim, irmão. Dobrava o meu joelho, orava, doido para alguém falar, não, Tony, meu servo, tu errou isso, naquele dia estava na esquina, fez isso, fez o sinal lá. Meu irmão, eu queria que falasse isso para mim. Falei assim, não é isso? Então eu vou me corrigir agora. Não acontecia nada disso, irmãos. Deus usava lá o profeta, já me falava de uma forma diferente que chamava os outros. Ungido meu, tem me alegrado contigo. Eu falei, meu Deus do céu, e eu nessa moenda, meu irmão, o que é isso? Até entender, irmãos, que era aquilo mesmo, só eram oposições que eu tinha que passar, para eu vencer obstáculos e ser forjado em mim o homem que Deus queria que eu fosse hoje. Então, irmãos, entenda que as oposições vão te levar por um bom lugar. Apenas não abra mão de quem você é em Deus. Não abra mão das verdades que já estão no seu coração. Não aceite nada que vá em encontro ao que a Bíblia fala a teu respeito. As suas convicções, você não pode abrir mão. Amém ou não amém? Então, irmãos, você hoje está saindo aqui com essa consciência de que a sua obediência vai te levar a um bom lugar. A sua obediência vai te levar a um bom lugar. O Senhor vai honrar a sua obediência, amém? Então, as oposições que você está passando, não é fruto nem de erro, nem de pecado, mas sim da sua obediência ao Senhor, a qual o diabo quer te desviar do propósito que ele tem na sua vida. A Bíblia fala, irmão, certa feita, eu vou citar um outro caso aqui de oposição, de um homem chamado Neemias. Neemias, ele tinha um desejo no coração, simplesmente voltar para a terra dele, Judá, para ajudar a reconstruir a cidade. Quando ele chegou lá, Deus honrou a vida dele, o rei se levantou para ajudá-lo, deu as provisões necessárias, tudo indo bem, tudo caminhando bem, ou seja, Deus foi provendo as necessidades. Quando ele chega no lugar onde ele tinha que cumprir o propósito no coração dele, que era o propósito que Deus tinha colocado no coração dele, ele viu a situação, ficou examinando lá, não, vamos reconstruir os muros. Reconstruir um muro, irmãos. Reconstruir o muro das cidades de Jerusalém. Isso causou inveja de dois homens chamados Tobias e Sambalate, se levantaram contra ele para fazer todo o mal para que ele não cumprisse o propósito de Deus. O que aconteceu? Ele continuou fazendo o que Deus tinha chamado para ele fazer, com oposição ou sem oposição, sendo obediente à vontade do Senhor. Resultado disso, milagre. Em 52 dias, aquela muralha estava pronta. E eu fui estudar, irmãos, qual era o tamanho desse muro. Eu vi tanto tamanho de um muro, que eu falei assim, não vou ficar com o menor tamanho, né, que já é um grande de um milagre. 1.600 metros. Por 8 metros de altura, fizeram em 8 dias. 8 dias não, 52 dias. Ou seja, milagre acompanhando aquele que é obediente à sua palavra. Irmãos, vale a pena ser obediente. 2, a falta de consciência de que nós somos, nos leva ao medo e à murmuração. Talvez isto seja o maior problema da cristandade nos dias atuais. A falta de consciência de que nós somos. Vamos ler Marcos, capítulo 4, verso 37 e 38. Diz assim o texto: logo, uma forte tempestade se levantou. As ondas arrebentavam sobre o barco, que começou a encher-se de água. Jesus dormia na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Os discípulos o acordaram clamando: mestre, vamos morrer? O Senhor não te importa?
que é isso, irmãos? Falta de consciência. Quando a situação aperta, irmãos, a tendência, por vezes, é deixarmos o medo entrar. E quando o medo entra, meu irmão, vem uma coisa atrás do medo, chamado murmuração. Se você não tiver consciência de quem você é em Cristo, que a Bíblia fala a teu respeito, isso com certeza vai entrar na sua vida quando chegar o momento da dificuldade, a circunstância adversa. O que estamos acontecendo aqui? Esses homens que foram lá chamar Jesus para acordar, ainda falaram assim, mestre, não te importa que pereçamos? O senhor não está esquentando a cabeça mesmo que a gente vai morrer aqui? Anda chega com uma atitude que eu considero uma falta de respeito, né? Se fosse no quartel, irmão, vocês sabem que eu fui militar alguns anos na minha vida, ia falar lá para Jesus, sentado lá no alojamento, levanta, guerreiro, não vai se mexer não, deixa de ter o braço curto aí, vamos resolver a situação. Por quê? Quando eles viram a situação apertada, o mar batendo lá sobre o barco, a água entrando, o vento forte, eles foram até Jesus e falaram assim, mestre, nós vamos morrer, o senhor não se importa? E quem eram esses homens que foram lá falar com ele? Já tinham visto vários milagres, Jesus expulsado demônios, já tinha visto ressurreições, já tinha visto inúmeras curas, já tinham visto, irmãos, o célebre sermão da montanha, Jesus pregando para aquela toda a multidão, falando do que era o reino. Mas, quando a situação apertou, quando a dificuldade chegou, acorda aí, guerreiro, não se importa que a gente vai morrer, não? E às vezes, irmãos, nós entramos nesse lugar de murmuração. O pastor André sempre fala o seguinte, eu aprendi essa frase que não é verdadeira, porque para mim foi o pastor André que inventou, nem sei se foi ele. Deus não caiu do trono. Os olhos do Senhor, irmãos, estão em todo lugar. Você não pensa que Deus está dormindo, virou as costas para você, achando que você está sozinho nisso aí, não. Deus está contigo todo o tempo. Deus está te guardando, te provendo, te visitando todo o tempo. Você, às vezes, que não tem os olhos para perceber que os olhos do Senhor estão sobre a sua vida. E nessa nós temos essa consciência bem clara, que Deus está conosco em todo o tempo. Na bonança ou no vento, mas o Senhor está contigo em todo o tempo. Em Gálatas 4, verso 7, diz o seguinte, agora você já não é escravo, mas filho de Deus. E uma vez que é filho, Deus o tornou herdeiro dele. Irmão, se você é herdeiro do Senhor, você não tem que se preocupar. Você tem que ter a convicção de que você vai chegar a um bom lugar. Porque você é herdeiro do Pai. Do Pai a qual a terra e a sua plenitude pertencem a Ele. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. Você já está investido de poder, meus irmãos, com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Se mesmo os homens que chegaram lá para Jesus, acorda, não te importa que nós vamos morrer, já tinham visto o milagre de Jesus da pesca maravilhosa, onde ficaram a noite inteira pescando, não pegaram um lambarizinho, uma tainha. E debaixo da palavra do Senhor, eles foram lá pescar a ponto da rede se romper, de ter que chamar os outros barqueiros para ajudar na pesca. Esses homens tinham experiência com o Senhor. Igual eu e você temos. Mas quando a coisa aperta, o que você faz? Não, Deus não está comigo não. Deus me abandonou. Será que Deus existe? Aí se desvia, anda, sai falando mal do evangelho. Do pastor, de quem da cadeira, não, me desviou por causa da cadeira, estava escrito reservado, eu achei aquilo absurdo, sair da igreja. É isso que acontece, irmãos. Porque perdeu a consciência de quem era em Deus. Então, quando a pessoa se desvia, irmão, não é culpa de ninguém, não. É culpa da pessoa que perdeu a consciência de quem era em Cristo. A Bíblia fala em 2 Timóteo 1, verso 7. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Amém. Irmãos, cada um tem uma personalidade. Mas a boa personalidade, irmãos, é que toda vez que você estivesse passando por algum tipo de oposição, você reunisse mais força para não aceitar que aquela posição te vencesse. Esse seria o ideal. Cada um age de um jeito. Tem uns que são mais... gostam de desafio, tem outros que não gostam de desafio, tem outros que passam para cima mesmo quando alguém está querendo acuar ele. Cada um age de uma forma. Mas o bom é que todo mundo tivesse essa convicção. Não, já que eu estou passando oposição, eu vou me opor a esse demônio que está se levantando contra mim. Ele que vai ter que correr. O bom seria isso. E sobre essa consciência, irmãos, de que Deus é aquele que está conosco em todo o tempo e que eu não posso aceitar o medo e a murmuração na minha vida, quando essa
esse pensamento vier sobre mim, sobre você, você não pode aceitar, você tem que rejeitar na autoridade do nome de Jesus. Lá em Salmos 46, verso 1 ao 3, diz o seguinte: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estronde as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Meus irmãos, Deus é o nosso refúgio, nossa fortaleza. Então, irmãos, não abaixa a cabeça não, parte para cima mesmo, porque o diabo vai ter que fugir de você. É isso que fala a Bíblia. E sobre essa consciência, esse dias eu testemunho algo muito interessante, que eu vou falar aqui para os irmãos. Eu estava fora do Rio de Janeiro, eu e Alba, Gabriel e Emanuele, nós estávamos numa cidade chamada Cabo Frio, que fica no litoral do Rio de Janeiro, num ambiente extremamente familiar. Por isso que nós fomos praticamente compelidos, não pelo Espírito Santo, mas pela família da Alba para estar lá naquele lugar. Porque a família da Alba é dividida em 3 núcleos. Um mora aqui em Florianópolis, que somos nós. O grosso está no Rio de Janeiro. E a outra ponta lá nos Estados Unidos, que é a irmã dela, os sobrinhos e o cunhado moram nos Estados Unidos. Aí todo mundo se reuniu em Cabo Frio. Aí aquele ambiente, tal, aleluia, glória a Deus, churrasco, pizza, praia. Meu irmão, aí eu estou um dia lá na praia, tranquilo, tá? Aí chega todo mundo assim com aquela cara, sabe quando tu chega num ambiente, sabe, aconteceu alguma coisa, todo mundo assim, não fez nenhuma atividade física, mas a pessoa chega até mancando, sabe? Aí foram contar a história, o que aconteceu? A minha cunhada tem um netinho de 3 aninhos de idade. No edifício que a gente estava é de frente para a praia, e tem uma avenida famosa lá, avenida litorânea e tal. Aí desceu toda parte da família, uma parte já estava na praia, parte da família desceu. E uma criança de 3 anos estava segurando a mão da mãe, E aqui foi uma coisa que eu não estou vendo aqui nenhuma criança pequena aqui, mas pais e mães, sempre segure o seu filho pelo pulso. Não dá chance de dar a mãozinha para ele não, que criança é escorregadia, hein? Aí, está lá que tranquilo, aleluia, glória a Deus, de repente o garoto, 3 aninhos, sai correndo. Saiu correndo para o pior lugar que ele podia correr, para a rua. Nisso está vindo um carro, meu irmão, um carro. Que ia atropelando aquela criança, freou o carro, o freio não segurou, ia bater na criança, a sorte que o cara jogou assim lateralmente, e o carro protegeu a criança. Só falando assim, não tem nenhuma explicação, ou seja, ele freou, mas aquela freada, se tivesse ido avante, teria atropelado o menino, mas o cara jogou para a esquerda, não atropelou o garoto. 3 anos de idade. Ou seja, naquele ambiente de alegria, de fé e amor, familiar, ia se tornar, talvez, no pior dia da vida daquela família, de todos nós. Você imagina você estar num ambiente e ter que sair dali para... Não quero nem pensar onde a gente poderia ter ido. Mas por que eu estou contando essa história? Chegou, tal. Percebi uma situação lá na área, fiquei quieto. Avança a noite, um sobrinho veio falar, tio, eu queria conversar com ele e tal. Bateu lá a porta do meu quarto, tio, eu estou aqui, querendo conversar comigo, então eu vou conversar contigo. Aí ele falou, tio, agora eu estou bem, tio, estou tranquilo. Aí ele me falou justamente sobre essa situação aqui que eu estou falando. Que eles estão passando por uma dificuldade muito grande, uma situação complicada que está se vivendo e tal. E ele falou que naquela manhã, antes daquele acidente, olha só que é a questão da consciência, irmãos, que é aquilo que a gente precisa ter, que é aquilo que precisa ser apregoado nessa noite. A esposa dele falou o seguinte, fez uma oração, Senhor, eu estou passando por tanto problema, tanta dificuldade, tanta circunstância adversa, que parece que o Senhor não está mais conosco. A sensação que eu tenho agora pela manhã é que o Senhor não está mais conosco, nessa situação toda que estamos vivendo aqui. Aí ela falou assim, me dê um sinal para provar que o Senhor está conosco. Pedi, irmão. E aqui vai um equilíbrio para nossas vidas, irmãos, que eu quero dizer para você o seguinte, Deus está conosco todo o tempo. Livramento Ele te dá toda hora. Alguns Ele permite que você veja. Alguns, meu irmão,
Covid, 650 mil mortos. Tu está vivo aí? Precisa falar de alguma coisa? Trânsito, Brasil, não sei quantos mil mortos. Você está vivo, está aí. Quem mora no Rio de Janeiro, bala perdida, estou vivo. Meu irmão, tanta coisa, tanto livramento que a gente passa, meu irmão. Alguns só permite, a maioria não, ele vai esquentar a cabeça, porque a Bíblia diz que o diabo anda ao nosso derredor. Tu imagina tu ficar andando sabendo que tem um leão ali querendo te pegar, meu irmão. Tu não vai fazer mais nada, tu não consegue trabalhar, viver, dormir, comer. Tu imagina, tu tá comendo lá, tem um leão assim, eu quero te pegar, quero te pegar, quero te pegar. Tu vai aguentar isso, meu irmão? Alguém vai aguentar isso? Não queria nem que um cachorro pequenininho estivesse latindo para mim, mas um leão. Você está entendendo? Então ele está livramento toda hora. O que acontece? Fez essa oração. Aí, ela e Deus, cada um no seu quadrado, né, irmão? Está tudo certo. O que acontece? 15 minutos depois, acontece esse fato que eu acabei de falar. Irmãos, estava na praia. Todo mundo chegou desse jeito que eu te falei. Abatido. Sabe, cabeça cheia. A única que chegou com um sorriso nos lábios, sabe quem é? A mãe do menino. Deus tem uma grande obra na vida do meu filho. Deus tem uma grande obra na vida dele. Aleluia. Assim, eu falei, pensando, rapaz, acho que a moça não está bem, não. A coisa foi tão grave. Que tinha uma pessoa passando na rua. A mulher caiu em pranto de choro. Falei, eu tenho um neto da idade desse menino. Eu vi esse menino morrendo agora. Começou a chorar. Da mãe a cena que foi. Irmãos, o Senhor está contigo em todo o tempo. No barco, fora do barco, com vento, com água, não interessa, mas o Senhor está contigo todo o tempo. Então para de permitir que o medo ou a murmuração entre em você. Pare de ficar questionando a Deus. Apenas siga o caminho que Ele te propôs. Para com isso. Há um tempo de crescimento na nossa vida. E a gente não pode mais ficar toda hora voltando atrás para fazer questionamento igual criança, não. Toda hora. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê, meu irmão? Meu irmão, por quê? Tu faz o seguinte, meu irmão, vai tomar um café e continua caminhando. Cresce em nome de Jesus. Precisamos crescer em nome de Jesus. Precisamos olhar para Cristo e vivermos o propósito da nossa vida. Irmão, isso fala para a minha vida hoje, nesse exato momento que eu estou falando. Porque senão, irmão, a gente vai ficar numa espiral e não sai de lugar nenhum. O Senhor não quer isso nem para a minha vida, nem para a sua. É necessário despertarmos a consciência de que nós somos em Deus. Já vimos milagre acontecer, já sabemos quem Deus é a nossa vida, então para de ficar como um menino e avança em Cristo. Sobreposições. O terceiro ponto final que eu quero falar. Sempre é o Senhor que dará a última palavra. Porque, irmãos, às vezes as coisas estão caminhando para um ambiente que você pensa, rapaz, agora não tem mais jeito não, a coisa agora apertou, é irreversível. Irmão, não existe a palavra irreversível para mim e para você. Não existe. É só uma palavra que faz parte do nosso dicionário português, mas que para você não existe. Porque quem dá a última palavra é o Senhor. Por que eu estou falando isso? Em Marcos 4,39, e ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. É isso que está reservado para mim e para você. Completa bonança. Às vezes você pode estar aqui nessa noite com um problema financeiro gravíssimo, um problema de saúde gravíssimo, um problema familiar gravíssimo, um problema de ordem pessoal que envolve decepção gravíssimo. Rick Renner fala muito isso. Eu percebo que o Rick Renner, no seu ministério, deve ter passado por muita decepção, por muitas traições, porque vira e mexe ele está falando isso nos devocionais. Uma calúnia pode ter sido levantada contra a sua vida, e você, rapaz, mas o que é isso? Uma ingratidão pode ter sido levantada contra a sua vida, mas o que é isso, meu irmão? Está tudo certo. Quem dá a última palavra é o Senhor. Quem dá a última palavra é o Senhor. Quem dá a última palavra é o Senhor. A Bíblia fala da ressurreição de Lázaro. Inclusive eu já preguei sobre essa temática aqui. Mas o que me chamou a atenção nesses dias foi todo aquele processo que envolveu a ressurreição de Lázaro. Lázaro havia morrido. Aquela família tinha pedido socorro a Jesus, e Jesus, na visão deles, Jesus não os tinha socorrido. Jesus apareceu lá só depois de 4 dias do homem morto.
E Jesus falou assim, não, fica tranquilo que ele dorme. Não. E o que acontece ali? Irmãos, quem já perdeu um ente querido sabe o que é isso. O ente querido é uma perca terrível. Terrível. Quem já viveu isso aí sabe o que eu estou falando. Não somente é uma perda terrível, mas tem um negócio chamado sepultamento. Pensa, irmão, o que é o sepultamento? É uma coisa terrível. Tu queria estar em qualquer lugar do planeta Terra naquela hora. Tu queria estar lá na Ucrânia, irmão, debaixo lá dos mísseis lá do Putin, menos naquele momento ali do cemitério. Quem já viu isso sabe o que eu estou falando. É um sentimento indescritível. Aí passa o primeiro dia, a pessoa realmente não está comendo, está meio triste. Aí no segundo dia já começa lá a comer 3 biscoitinhos creme crack, vai se recuperando. Passa o quarto dia, já está comendo lá 5 creme crack com café com leite. Quando chega no quarto dia, depois não, hoje vou almoçar. Aí chega justamente no quarto dia, Jesus chega, vamos lá ver Lázaro. Ou seja, tudo aquilo que ela ficou tendo que viver, com a doença do irmão, com a morte do irmão, com a decepção de Jesus não ter chegado, com o sepultamento de Lázaro, com a dor inicial, Jesus fala o seguinte, vem aqui comigo de novo, vem aqui comigo de novo, e coloca ela de frente para aquela pedra. Não pensa no turbilhão de emoções que está passando na vida dessa mulher. Pensa nisso. Porque às vezes a gente olha o texto, é frio, vai, rapaz, legal, né? Jesus ressuscitou 4 dias, vamos segue, vamos embora. Mas tenta pensar naquele momento. A dificuldade. Mas ela não sabia ainda. Mas eu e você sabemos hoje que quem dá a última palavra é o Senhor. E como se não bastasse, aquela mulher está de frente lá para a pedra, vivendo todo esse turbilhão emocional que eu acabei de falar, Jesus dá o golpe de misericórdia nela. Irmão, golpe de misericórdia. Tirar a pedra. Ainda tinha que fazer força física. Não somente a força emocional para ir até aquele lugar, para tirar a pedra, para ver um grande milagre acontecer. E às vezes, irmãos, diante de processos que você vai estar passando, tu vai ter que ter força emocional, força física, para viver os grandes milagres do Senhor. Porque quem dá a última palavra é o Senhor. E você imagina se aquela mulher tivesse falado assim, não, você não sabe o que eu passei aqui. Pega aí essa cambada de comilões aí, os 12 que estavam lá com Jesus, e vai embora. Sai daqui. Não quero mais saber daqui de você não. Mas aquela mulher não somente se submeteu ao Senhor, mas cumpriu integralmente as suas orientações. Teve que estar no lugar da decepção, da falta, da enfermidade. Ele teve que encarar o problema. Irmão, o problema só se resolve encarando. O decurso do tempo não vai resolver o problema. O problema só se resolve encarando. Mas você entendendo que Deus é aquele que dá a última palavra. E quando Jesus chega e fala, Lázaro, sai para fora. Ela testemunhou o grande milagre da ressurreição do seu irmão. Quantas coisas que você hoje está vivendo, que você acha, pastor, é irreversível isso não tem mais jeito. Tem jeito sim. Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos pelo poder que nos opera. Irmãos, esse versículo, eu não vou dizer que é o versículo da minha vida, mas ele está um dos top 3. Sempre falo isso, mas eu oro assim, porque nós devemos ter essa consciência de que Deus é capaz de fazer por nós, irmãos, o nosso intelecto não consegue alcançar. Não consegue alcançar. Se coloque de pé, por favor. E eu concluo fazendo um apelo para você, que você tem um valor, que você é precioso para o Senhor. A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele cresce, não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o tamanho do seu valor. Então as circunstâncias, as adversidades, os problemas, não podem te subjugar, mas sim te fortalecer.
para que você continue avançando. Porque hoje você entende que as oposições que se levantam de Satanás é para a tua vida, que você no caminho da obediência você vai chegar num bom lugar, que eu e você precisamos crescer e pararmos de deixarmos de ter consciência em Cristo, e principalmente sabermos que quem dá a última palavra é o Senhor. A Bíblia fala: e disse-me o Senhor, lá em Jeremias 1, verso 12, e disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Deus está velando para que o cumprimento da palavra dele se cumpra na sua vida. Tem a nova versão transformadora. Você viu bem? Disse o Senhor. Isso significa que eu estou vigiando e certamente realizarei todos os meus planos. Irmãos, o Senhor vai realizar na sua vida todos os seus planos. Só faço um apelo para você: não desista do propósito que Ele determinou para a sua vida. Não recue e principalmente não caia no engano do diabo de querer recalcular uma rota que Deus já preparou para a sua vida. Não aceite isso para você. Você é mais que vencedor. Você está debaixo de uma palavra que o Senhor é teu pastor e que nada vai te faltar. E no verso 5 desse mesmo salmo, ele fala que se você sentasse à mesa com os seus inimigos, coloca aí os seus inimigos, irmãos. O que hoje está te desafiando? É um problema de saúde? É uma circunstância familiar? É um problema profissional que você me diz assim: meu Deus do céu, como é que se resolve esse problema no meu emprego? É um problema financeiro? O que está desafiando hoje? O que tem se colocado como seu inimigo? A Bíblia fala que naquele lugar, neste lugar, o seu cálice transbordará honra na sua vida. É honra na sua vida. É honra na sua vida. Honra na sua vida. Honra na sua vida. Comece se honrando, que você tem valor para o Senhor. Deus te ama. Ele quer o melhor para você. Aleluia. Senhor, nós te louvamos e glorificamos por essa palavra, Pai. E eu clamo a Ti, Pai, que através dessa palavra ministrada, ânimo, 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 chega à vida dos Teus filhos e Tuas filhas, para que eles possam atravessar os mares da Galileia que possam aparecer, mas saber que do outro lado da margem haverá grandes milagres, haverá uma exaltação, o Teu nome vai ser exaltado, o Teu nome vai ser glorificado. Ó Senhor, o Teu reino vai prevalecer, porque nós somos os Teus embaixadores, e como embaixadores do Teu reino, é o Teu reino que está em jogo através da nossa vida, e nós fomos chamados para rompermos, para ver o milagre, para tomar posse de tudo aquilo que o Senhor sonhou para nós, porque o Senhor zela pela sua palavra, zela pela sua palavra. Senhor, muito obrigado, Pai, por saber que grandes coisas você está fazendo em nossas vidas no dia de hoje, Pai. Obrigado, Pai.